Olá, no ar o Clipping Eletrônico, o programa que debate os principais acontecimentos da cidade. Você pode participar. Envie sua pergunta para o telefone 011 3396 4944. Os nossos convidados de hoje são o vereador João Jorge, do PSDB. Olá, vereador, obrigado pela presença. Obrigado. Boa tarde. Também comigo o vereador Alfredinho, do PT. Vereador, muito obrigado pela gentileza. Olá, boa tarde. Boa tarde, Edi. Boa tarde, João Jorge. A todos os ouvintes do programa Clipe Eletrônico. E para completar a nossa mesa, a vereadora Edir Salles, do PSD. Vereadora, seja bem-vinda, obrigado. Boa tarde, obrigada pelo convite. Tenho certeza que a audiência está indo muito bem, porque tenho ouvido falar muito sobre os programas e o Clipping aqui da TV Câmara. Parabéns e estamos em frente aí para batalhar, para debater. Vamos lá, vamos começar então por uma questão que eu ouvi hoje cedo, vindo aqui para a TV, na Rádio CBN, que dizia o seguinte, que o prefeito João Dória pretende parcelar as emendas parlamentares aos vereadores. Os secretários, os vereadores que se tornaram secretários municipais, também estão reivindicando o direito a essa verba, que criaria aí um certo imbróglio com os vereadores suplentes que estão, no caso, exercendo o mandato. Qual a opinião de vocês em relação a esse assunto? João Jorge, gostaria de começar? Claro. Bem, realmente a situação financeira, não só da Prefeitura de São Paulo, mas a situação financeira do país, a situação econômica do país, não dá margem para que se possa sair gastando. Tanto que o próprio prefeito João Dória tem sido bastante contido nos gastos, tem cortado alguns gastos, feito uma boa gestão na Prefeitura de São Paulo, sem deixar de fazer o que tem que se fazer. E no caso das emendas, a ideia é essa, que no primeiro semestre uma parte seja oferecida aos vereadores para que atendam às suas bases. E realmente aqui há um impasse. Os vereadores suplentes que assumiram os cargos, com a ausência daqueles que foram para as secretarias, reivindicam que eles tenham direito às emendas como qualquer um de nós, como nós que estamos na titularidade aqui, o que é justo. Mas também seria injusto para aquele vereador que atendeu a um chamado do prefeito e virou secretário de uma pasta X, está colaborando com a cidade, com a administração, ficar sem o recurso. Então, o ideal é que a administração encontre uma maneira de atender os dois, né? Eu acho que aquele que assumiu aqui tem o direito e aquele que deixou aqui também tem o direito. Interessante que a administração, mesmo reconhecidamente passando por dificuldades financeiras, encontre uma maneira de atender a ambos. Bom, fiz uma delicadeza de não começar pela senhora aqui, o direito das mulheres, mas vamos lá agora. Imagina. Qual é a opinião Nós sua, todos vereadora? aqui somos muito unidos, viu? Independente de sermos mulheres e homens, somos muito unidos. Aqui não há discriminação, não há machismo, até porque o machista, aquele que quiser ser machista, não vai se dar bem, não é isso? Mas veja, gente, eu vejo que essa distribuição, o primeiro semestre, um valor, no segundo semestre, outros valores, eu acho que são muito viáveis, bastante viáveis, porque pelo menos as minhas emendas parlamentares, que são bem localizadas na região de Vila Prudente, Moca, Sapopemba, Teutônio, vai lá para o Itaim Paulista, então são bastante localizadas. Então a gente tem reforma de CDC, equipamento de ginástica, parquinho, reforma de UBS, né, de escolas. Então, eu creio que essas emendas divididas do primeiro semestre para o segundo, de acordo com os cofres públicos municipais, estão de bom tamanho. Eu acho que eu aceito assim de bom tamanho, eu aceito de bom agrado. O importante é que sejam atendidas. Esse é mais importante, é que sejam atendidas. Acho de bom grado que sejam divididas. Agora, nessa questão dos vereadores que estão na Câmara e aqueles que saíram para atender um convite do prefeito, como diz o colega João Jorge, então esses vereadores, realmente, eles também têm as demandas deles. Né? Aqueles que estão suplentes e que assumiram, têm as demandas deles. E aqueles que saíram para ir à secretaria, também, para assumir a secretaria, também têm as demandas deles. Então, eu creio que aí seria de bom senso, e como o nosso prefeito João Dória tem muito bom senso, tenho certeza que ele vai avaliar, que ele vai analisar, junto com os secretários, não é? A melhor posição, a melhor condição de não prejudicar nem os suplentes que assumiram e nem os vereadores que assumiram a secretaria. Vereador Alfredinho, qual a sua opinião em relação a essa questão? Não, veja, todos os anos, quando nós votamos aqui o orçamento, já se prevê as emendas parlamentares, que há anos atrás era até 2 milhões, agora 3 milhões
acho que já faz mais ou menos 2 ou 3 anos, que já vem sendo 3 milhões. Emenda parlamentar é muito importante, até porque eu considero que algumas coisas dentro do orçamento não é gasto, é investimento. Quando você pega uma emenda parlamentar e designa ela para uma comunidade, uma benfeitoria para a comunidade, você está investindo e ajudando a resolver um problema localizado naquela comunidade. Se você observar as emendas parlamentares, a forma que elas são utilizadas, nisso que a Edima aqui falou um pouco, CDC, reforma de praças, pavimentação de ruas, em muitos casos, guia sarjeta, em lugares que é necessário, né? Então, são obras importantes na comunidade local. 3 milhões de reais, às vezes, se acha muito, e não é muito. Quando você começa a olhar o tanto de demanda que tem em sua volta, de reivindicações que chega, é praticamente nada. Se for 5, vai com certeza ainda necessitar mais, ou até que se for um pouco mais. Essa questão, o suplente é uma coisa difícil, gente, porque às vezes o suplente está aqui, na hora que ele está embalando, sai. Ou por conta de um secretário que volta, ou por conta de outro motivo. Mas, de qualquer forma, ele está aqui, no dia a dia, contribuindo com a cidade, está trabalhando, é justo que se libere. Achar um jeito, se não for os 3 milhões, mas pelo menos proporcionar o período que ele está aqui dialogando, aqui trabalhando. O vereador, que está lá como secretário, já é diferente, que ele veio aqui, participou, né, do aprovação do orçamento, e ele está lá, ou sai a qualquer momento também, ou volta quando estiver aí próximo já das eleições, tem que voltar para disputar reeleições, se é que não vai disputar uma antes de ser a eleição de vereador. Então, é justo que você faça aí um bem bolado, faça aí negocie aí um termo, para que também ninguém fique desamparado, porque a emenda é um instrumento muito importante para o parlamentar. Que seja bem negociado, né? Seja bem negociado. Bom, uma outra questão também bastante discutida aqui na Câmara Municipal, e que inclusive deve ser votada hoje em segunda votação, que é o projeto que cria o Conselho de Desestatização e o Fundo de Desenvolvimento para investir os recursos arrecadados com os projetos de privatização, concessão e as PPPs, que são as parcerias público-privadas. E uma outra questão dentro desse assunto, que a Câmara pretende aí votar uma emenda que obrigue que esses projetos de privatizações passem pela análise e pela aprovação aqui do Legislativo. Tá. Bom, qual que é a expectativa para essa? É um programa do prefeito João Dória, e a Câmara, mesmo respeitando aqueles vereadores que possam ter opiniões diferentes, os partidos que têm até ideologicamente, programaticamente, posições divergentes, né, que pode ser, ora é o PT, ora é o PSOL, mas eles também acabam compreendendo que esse foi o programa de governo do prefeito. O prefeito, durante a campanha toda, ele falou. Né, ele falou que ele queria vender Interlagos, que ele queria vender o Anhembi, que ele queria fazer concessão do Pacaembu, que queria fazer concessão de parques, que queria vender alguns prédios municipais que não servem para nada, algumas áreas, para desonerar o governo municipal, para gastar menos, para deixar de tirar dinheiro de saúde, educação, habitação e mobilidade urbana, que é onde o dinheiro será investido, e arrecadar o dinheiro. Cerca de 5, 6 bilhões de reais é o que o prefeito João Dória imagina arrecadar para, então, investir em áreas sociais mais carentes. E o que esse projeto está fazendo é a criação, na verdade, de um órgão que vai trabalhar parcerias, trabalhar concessões. É bem-vindo, passou pela Câmara, e agora os ajustes também acontecem. Emendas foram votadas, algumas rejeitadas, outras não. E a Câmara também não quer abrir mão do seu papel, de discutir, né, cada passo importante. Nesse caso, não tem problema nenhum. Esse projeto aprovado por nós, ele não inibe a Prefeitura para que mande para casa, mande para a Câmara Municipal, cada item a ser discutido depois. E a senhora vereadora, o que acha? Eu acho super importante que passe pela Câmara. Semana passada votamos em primeira esse projeto de desestatização. Desestatização. Palavrinha chata. Professora não pode errar. Então,
Na verdade, ele votou aqui na Câmara, eu acho importante. Eu acho importante que concessões, como é que fala, privatizações, enfim, eu acho super importante que passe pela Câmara, sim. Né? Porque a cidade de São Paulo cobra dos vereadores. Né? Isso é muito comum, eu que fui deputada estadual e agora vereadora, deputada 2 mandatos, vereadora agora terminando o 2º mandato, começando o 3º mandato, a gente percebe que nas ruas isso é muito perguntado. Mas como que vendeu, como que desestatização, como que desapropriou. Então, isso daí a gente tem que estar muito bem informado e eu creio que esse é o papel do vereador. Né? O vereador é eleito pela cidade de São Paulo. Né? Nós somos eleitos por 12 milhões de habitantes. Então, nós temos que ter resposta para a população. E para termos respostas, temos que analisar muito bem os projetos aqui na casa, tudo que vem aqui para a Câmara Municipal de São Paulo, para poder dar essa resposta. E isso vai ajudar o prefeito também. Vai ajudar muito o prefeito, todas essas decisões passarem pela Câmara. Com certeza, isso vai somar muito, não só para a cidade de São Paulo, como para o município, como para a administração. Então, creio que nosso prefeito João Dória estará muito feliz se esse projeto passar aqui pela Câmara. Vereador Alfredinho, o senhor compartilha dessa mesma opinião? Então, veja, quando nós votamos aqui esse projeto, isso aí foi emenda de discussão em plenário. O projeto ele vinha de um jeito que praticamente a Câmara não ia ter papel nenhum nessa discussão. Você está criando uma secretaria muito poderosa que vai gerenciar milhões e milhões de reais entre vendas de patrimônio, concessão, ou seja, é muito perigoso quando você aprova um projeto desse que você dá poder total, no caso ao executivo, de vender, de remanejar e manejar o recurso do jeito que ele bem quer, sem passar pela Câmara. A Câmara não pode abrir do seu papel de fiscalizador, de legislador, do seu papel de elo com a sociedade. Não é nem só passar pela Câmara, mas também são debates. Você vai vender patrimônio público, você precisa ter um debate também com a sociedade. Afinal de contas, é patrimônio público que você está vendendo. Então, essa emenda ela vem numa boa hora e vai servir, inclusive, para poder qualificar o projeto e dar mais segurança à população da cidade de São Paulo, tendo a certeza da população que vai ter debate. O Autódromo Interlagos pode ser um patrimônio público que, se é para ser vendido, tem que discutir. Eu moro próximo do autódromo. Particularmente, acho, na minha opinião, que o autódromo não é o grande problema de tudo que está aí, porque o autódromo é um espaço que basicamente serve o interesse do mundo do automobilístico internacional, quase não tem utilidade para a população da região, enquanto área de lazer. Porque tudo é pago, a corrida é muito cara, quem que vai na corrida? Então, mas precisamos discutir qual o fim, por exemplo, vai ser o objetivo do recurso arrecadado lá. Nós moramos na região carente, aquela região que a gente mora aqui, está ali próximo de Grajaú, a região da Zona Sul, Capela do Socorro, e que tem tantas demandas de necessidade. Então, nós queremos discutir, por exemplo, se em caso de venda do autódromo, se os recursos, parte deles pelo menos, vai ser utilizado lá. Tem problema de infraestrutura na questão da acessibilidade, tem problema do trânsito, que são avenidas e são pontos que liga com outros corredores totalmente congestionada, sufocada. Se você olhar ali, aqui é uma região que você tem 2 saídas e 2 entradas, que é a ponte da Avon, ali sobre o rio Pinheiros, e mais a do Socorro. Então, agora tem uma terceira do outro lado lá. Nós queremos fazer esse debate, não só do autódromo, mas também do Pacaembu. Essa questão dos parques não está bem clara para mim como é que vai funcionar essa questão dessa concessão. Eu sei que quando você faz uma concessão vai ter um investimento privado. Investimento privado, empresa nenhuma investe para não ganhar. Alguma coisa ela tem que ganhar. E outros equipamentos que está previsto aí, e vendas de prédios públicos, que eu acho que o debate foi bom, fizemos acho que mais de 2 horas de debate quando votamos o projeto em primeira,
E foi muito bom porque se debateu e foram apresentadas emendas e até substitutivos, para que depois a gente saia, em aprovando, saia um projeto que claramente garanta a participação popular. Por exemplo, o Conselho. O Conselho, quando chegou aqui, só poderia participar o secretário indicado pelo prefeito. Nós achamos que não é só os secretários. Tem que abrir para outras entidades da sociedade civil, sindicatos, por exemplo, outras entidades que existem da sociedade civil. Que inclusive tem aqui da Câmara certeza. também, né? Oi? Inclusive algum representante representante da Câmara. Isso não é questão de ser oposição à situação, isso é preocupações, papel de vereador, e qualificar e melhorar o projeto. Com certeza, se aprova o projeto, incluindo as emendas propostas, não só de vereador de oposição, mas também vereador de situação, que eu vi que apresentou emenda, sai daqui muito melhor. Bom, eu quero continuar ainda, por favor. Desculpa, só completar uma informação, na verdade, que há uma dúvida da população. Eu vi que o vereador Alfredinho também colocou que não está muito bem claro como é que ficarão, por exemplo, as concessões dos parques da cidade. E, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que os parques, alguns são mais bem cuidados, outros não tão bem cuidados. A verdade é que quando você precisa ir a um parque, quando você vai a um parque, por exemplo, precisa ir a um banheiro, é um horror. É um horror, geralmente tudo quebrado, não funciona, muita sujeira. Há parques, por exemplo, que tem mais mato do que árvore, então tem que ser bem cuidado. E o poder público, toda vez que cai a arrecadação, toda vez que há uma crise econômica, algumas áreas sofrem mais. Geralmente essas áreas sofrem mais. E qual que é a ideia do prefeito João Dória? Então, fazer uma concessão para a iniciativa privada. É muito importante que se diga, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas parques como Parque do Carmo, como Ibirapuera e outros, nós vamos ter que pagar ingresso para entrar, porque, como bem disse o vereador Alfredo, o vereador está certo quando diz, você passa para a iniciativa privada, passa para uma empresa, ela quer ter um lucro. Como é que fica, então, a situação dessa empresa? A ideia do projeto de concessão é que a prefeitura passe para uma empresa privada, ela vai cuidar do parque, da limpeza, da manutenção do parque, né, cuidar bem cuidadinho do parque, deixar limpo e organizado. Em troca disso, vai explorar, por exemplo, o comércio dentro daquele parque. Não vai cobrar ingresso, não poderá cobrar ingresso. Isso é importante para que o usuário não seja penalizado, nem seja inibido a frequentar um parque. Então, o vencedor da licitação, nesse caso, a empresa, ela poderá explorar a venda de comércios locais, quiosques, publicidade, shows. Pega um Ibirapuera, por exemplo. Ibirapuera tem lá o São Paulo Fashion Week, tem shows, tem teatro. Essa exploração daria o recurso para a manutenção do parque. Lembrando, inclusive, que saiu hoje no jornal também, que o prefeito Dória ele abriu uma consulta a empresas para a concessão do Ibirapuera e de mais 13 parques. Está na coluna da Mônica Bergamo, da Folha. É um chamamento público que foi lançado hoje, que inclui o Ibirapuera, o Parque da Luz e o Trianon. E essas concessões elas serão feitas por lotes, com um parque mais atrativo, no caso aí o Ibirapuera, que seria aí, fazendo uma comparação aí com o futebol, uma cabeça de chave aí para levar os outros menos atrativos economicamente no pacote. Aqueles que não darão retorno, o cara pega o Ibirapuera, por exemplo, que pode dar um retorno, e pega um parque menor, que praticamente só terá gasto. Então haverá essa compensação. Isso, é a partir desse chamamento que o prefeito pretende avaliar qual que será o formato desses editais. Uma notícia que saiu hoje, e aí desse sairia o modelo para concessão dos demais 93 parques públicos que tem na cidade. Eu só queria lembrar a você que está nos assistindo que você pode participar mandando uma pergunta para a gente através do número 011-3396-4944. 011-3396-4944. Importante repetir, né? Exatamente. É importante a participação do ouvinte, né? Fundamental. Sim. Fundamental. A partir da participação do ouvinte é que você mede a audiência, né? Claro. Quando você tem ouvinte entrando em contato, você tem boa audiência. Bom, vamos lá. Ainda continuando nessa questão das concessões, uma notícia de hoje também que está no portal G1 da Globo, que o prefeito Dória está em discussão aí também com o governador Alckmin sobre a concessão das marginais, a iniciativa privada. Se aventou aí a hipótese, não está nada ainda confirmado, mas a hipótese de ter pedágios aí nas marginais. Alguns especialistas estão falando que tecnicamente o projeto é até viável, mas politicamente
Não, até por questões econômicas também. Tem que ser muito bem avaliado, né, gente? Porque cada vez que você mexe no bolso da população, a situação fica assim um pouquinho complicada. É claro que toda mudança causa uma certa indignação, causa uma certa revolta. E quando você cria custo, tem que ser bem avaliado. Quando eu era deputado estadual, eu me lembro que cada vez que eles iam criar uma praça de pedágio em alguma estrada, uma vez entre São Carlos, a cidade vizinha lá, nossa, teve muito tumulto, né? Então é importante avaliar, realmente, se há estudiosos nessa área que falam que vai ser muito bom, esse é o lado técnico, né? Não é a primeira vez que se fala de Não é a primeira vez que se fala, né? mas se não se fez, né? Exatamente. Fala-se, mas não foi feito. Então, eu acho importante que seja avaliado, até porque entre o João Dória, o prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin, há uma sintonia muito grande, né? E tenho certeza que eles vão avaliar da melhor forma, né? Se vai ser bom em que altura das marginais, né? Porque é claro que se essas empresas forem ter a concessão das marginais, também vão querer a contrapartida. Então, eu creio que isso deverá ser muito bem estudado. São propostas que já tiveram em outras épocas e voltam agora. Vamos analisar, vamos ajudar naquilo que for melhor para a cidade. Vereador Alfredinho, o que o senhor acha? Primeiro, eu sou radicalmente contra. Acho que Marginal é uma via urbana. Você cobrar pedágio na via urbana, já chega os pedágios que o Estado de São Paulo cobra nas rodovias que são caras. Se viajar daqui para Campinas, daqui um pouco mais, é só somar quanto você paga de pedágio. Mas pelo menos, só um adentro, pelo menos a gente percebe um retorno nas estradas paulistas, paulistas, né, vereador? Tem boas condições. Né? As estradas são boas condições, mas há concessões feitas em outro lugar mais baratas, as estradas estão boas. São boas. O governo federal fez várias concessões em algumas estradas aí, com pedágio bem mais barato, e as estradas estão bem conservadas. Eu que sou do Nordeste, que já viajei de carro daqui para o Piauí várias vezes, na época que as estradas estavam todas elas, praticamente não existiam estradas, e tive a oportunidade de viajar há anos atrás aí, a diferença é total. Total. Algumas sem pedágio, outras com pedágio um pouco mais barato. Aqui em São Paulo o pedágio é caro, é só você ir daqui para Santos e calcular quanto você gasta. Sim. Como é que você vai fazer, cobrar pedágio numa marginal? Primeiro que isso não vai melhorar o trânsito. Pode até melhorar na própria marginal, porque você vai ter a rota de fuga nos outros corredores que não tem pedágio. Pode até piorar. Você pega o corredor da 23, que já é um corredor complicado, o principal corredor de acesso da Zona Sul, tirando a parte da marginal, ele já é um corredor complicadíssimo, com trânsito qualquer hora do dia. Eu uso ele à tarde. Imagina você cobrar pedágio. Vai piorar, porque o pessoal vai começar a desviar da marginal. É pior. Ou você vai, não sei nem qual é o valor que seria um pedágio desse, porque se for um valor muito alto, você vai selecionar só as pessoas que podem pagar o pedágio ali para andar na marginal. O restante não vai poder pagar, não vai andar. Então, um debate que, no meu ver, muito complicado, muito difícil. Eu me coloco contrário, porque eu acho que não é viável. Há outras, na sua opinião, outras maneiras de se conseguir uma solução para isso? Acho que não é viável. Acho que, para você melhorar o trânsito, primeiro você tem que investir mais no transporte coletivo. Essa é uma saída. Metrô em São Paulo a concessão do metrô em São Paulo passa Tartaruga. Eu estou há 35 anos, acho que mais, 38 morando na Zona Sul, e desde que eu cheguei em São Paulo que se fala do metrô de Santa Amaro. Aí se fez um metrô lá de Santa Amaro que vai até o Campo Limpo, que não liga nada a lugar nenhum. E aí há alguns anos atrás se iniciou a outra linha para integrar com o metrô Capão Redondo, que é o que está lá na região ali do Largo 13, e a obra está parada lá há anos e está lá. Ou seja, há 30... Acredito que antes de eu chegar ali já se falava no metrô de Santa Amaro. Eu estou há 38 anos morando lá e até hoje não saiu o metrô de Santa Amaro, como o metrô ali do Ângela, a Zona Sul, principalmente a zona mal servida de transporte coletivo com relação, por exemplo, até a metrô. O trem, que funciona bem, também, nós temos até o Grajaú, pro lado de lá.
há 8, 10 anos atrás se iniciou um prolongamento do Grajaú até o Varginha. Está lá parado até hoje. Então, transporte coletivo é a melhor solução para melhorar o trânsito da cidade e facilitar a vida das pessoas que usam transporte coletivo no dia a dia. Investimento de corredor de ônibus. Deixa eu abrir então a oportunidade para o vereador João Jorge, que ainda não falou sobre Ele isso. conhece, ele Desculpa, conhece. Edir, desculpa. Não... Só uma parte rapidinho, quando ele falou de metrô. Realmente é muito importante que haja um aumento de linhas de metrôs em toda a cidade de São Paulo. Por exemplo, a Vila Prudente, nós temos 2 Vila Prudentes. Uma antes do metrô e outra depois. O projeto original, um avanço assim monumental. O projeto original do metrô da Vila Prudente estava indo direto para São Caetano. E tive com o secretário Aveleda outro dia, e ele, inclusive, lembrou-se das audiências públicas que nós tínhamos no Círculo dos Trabalhadores Cristãos da Vila Prudente, audiências públicas no governo, na Assembleia Legislativa, para reverter o projeto para a Vila Prudente. E ele, inclusive, lembrou o secretário Aveleda, que quero aqui mandar um abraço para ele, que é um grande batalhador nessa área de transportes. E o que acontece? Hoje o metrô existe. Foi, na minha época, de quando eu era deputado estadual, iniciaram as obras, em seguida foram inaugurados, alguns anos depois, é claro, foram inaugurados, mas o metrô realmente, ele dá um grande avanço para a região. Então, eu acho realmente que é muito importante, aproveitando as palavras aqui do nosso colega, termos mais linhas de metrôs em outras regiões, porque a melhoria é muito grande e vamos ter também, se Deus quiser, que termine logo, por exemplo, o monotrilho, que começa no metrô da Vila Prudente, passa pelo São Lucas, depois São Lucas passa pelo Sapopemba, depois vai para São Mateus e depois vai para a cidade de Tiradentes. Então, é super importante que esse monotrilho também tenha uma sequência mais célere. Então, Sim. É importante mesmo. Ok. Tá? Vereador, gentileza. Bom, o tema levantado por você, Felipe, inicialmente, embora o assunto do transporte público seja interessante e realmente mereça mais investimentos para melhorar o trânsito, inclusive o conforto do cidadão, mas o que nós acabamos discutindo aqui é a questão de pedágios marginais. Então, a primeira coisa a ser esclarecida, eu li a notícia, eu conversei hoje com gente do governo municipal, do próprio gabinete do prefeito, da secretaria de governo, e esse assunto não está sendo discutido. A questão de pedágios marginais não está sendo discutido. O prefeito Dória... O prefeito fez, ele não descartou, né? Mas, ele não pensou em momento também. nenhum, segundo eu conversei com o assessor dele hoje, não consegui falar com ele de manhã, mas que não há essa intenção de implantação de pedágio. Ocorre que o que ele pensa em fazer? Ele pensa, sim, em discutir com o governo estadual a concessão das marginais para a iniciativa privada. Logo, é natural que todos pensem o seguinte: como é que vai se remunerar essa empresa que vai cuidar das marginais? Se passa para a iniciativa privada precisa receber para fazer isso. Como nós vamos fazer isso? Todo mundo pensa logo, implantação de pedágios. E ninguém quer pedágio na área urbana da cidade. Ninguém quer, ninguém concorda. Há cidades do mundo que já fazem isso, mais do que para arrecadar dinheiro, é para inibir a entrada de veículos em áreas centrais da cidade, que não é o caso, o marginal não está na área central da cidade. Então, cidades da Europa, hoje, grandes cidades, tentam inibir o afluxo de maior número de veículos, colocando pedágios urbanos. No caso da marginal, tem algumas sugestões. Uma delas, o próprio governo paga os gastos. Uma empresa cuida dela e o governo paga. Mas existe uma outra ideia, que eu já discuti hoje com o secretário, que já acontece nas concessões do Estado de São Paulo. A verdade, vereador Alfredinho, tem que ser dita. As 10 melhores estradas do país estão no Estado de São Paulo. Não tem por aí rodovia como Bandeirantes, como Anhanguera, como Castelo, como Imigrantes, como Ayrton Senna, como Carvalho Pinto. Essa é a verdade. Não tem. O pedágio no Estado de São Paulo, ele é mais caro do que o pedágio nacional, mas as condições das estradas, as condições são outras. As condições são outras. Há realmente muita chiadeira quando se implanta uma praça de pedágio, mas as condições são outras. Às vezes o motorista diz o seguinte: eu prefiro que tenha o pedágio. Não tem mais o buraco e a via é segura. Então, o que acontece? Uma das ideias, que eu até discuti isso hoje com o secretário, eu vou levar para o prefeito, vou apresentar na Câmara, se é que já não estão discutindo, porque também não é uma invenção que eu vou falar agora. Sou eu o autor dessa ideia. Isso já existe. Você pega, por exemplo, aquelas concessionárias que cuidam, vamos dizer aqui nesse eixo que sai Anhanguera e Bandeirantes. Eles
faturam ali um X com a concessão, né, pedagiada da Anhanguera e Bandeirantes. Por que não cuidar de um trecho da marginal, sendo pago por esse pedágio já cobrado? Aí você vai um pouco mais na marginal, entra aqui o começo da Tietê, com Pinheiros, aí tem Castelo, né? Tem as outras rodovias ali, a Raposo, a RES já é federal, né? Isso. Então, como você faz? Aqui, para o outro lado, com a Ayrton Senna, a ideia seria que essas empresas que arrecadam nesses trechos mais próximos das marginais, que eles fizessem manutenção das marginais. É uma concessão, né? Tem que se estudar isso, porque já existe isso no estado de São Paulo hoje. Algumas dessas concessionárias, elas já têm que manter outras estradas não pedagiadas. Otimizar os recursos que já são tem, obtidos. é uma maneira de você conceder, tirar o gasto público, colocar na iniciativa privada e não onerar o motorista que anda em São Paulo de carro. Bom, queria entrar num outro assunto aqui, acho que o último que vai dar tempo de a gente discutir, mas enfim, em relação à virada cultural, que acontece agora no mês de junho. Uma notícia que saiu também no jornal Estado de São Paulo de hoje, que diz o seguinte: o prefeito, em estudos aí com o secretário da Cultura, pretende fazer algumas modificações em relação à virada cultural agora deste ano. Com tablados no lugar de palcos, a prefeitura faz a mudança mais radical no histórico da programação. A operação Interlagos, houve esse debate, né, também no começo do ano, o prefeito querendo centralizar a virada para Interlagos, o que criou também bastante discussão. Muitas pessoas diriam que perderia aí a essência da virada cultural, que normalmente acontece no centro, enfim. E agora esse assunto volta à tona e a reportagem diz o seguinte, que a Operação Interlagos foi radicalmente modificada para a virada deste ano, que será nos dias 20 e 21 próximos, e contará de maio, perdão, eu falei junho, mas é maio. E que contará com um orçamento de 13 milhões contra os 15 milhões de 2016. É um assunto que ainda vai dar muito pano para manga. Quem quer começar? E outras regiões, como é que ficam, né? Vai ser tudo mesmo lá em Interlagos? Já está definido? Não. Ainda não está definido. Eu acho importante, né? Espalhar pela cidade, para todos os bairros, a periferia, acho fundamental. O que eu gostei também é que parece-me que essas ações culturais, que essa virada cultural vai ser de manhã e à tarde, né? Sim. Porque parece-me que à noite há um uso abusivo de drogas, de álcool, né? Então, parece-me que essa mudança, eu acho que é bastante satisfatória. Que seja de manhã e à tarde, para que todos possam participar, familiares possam participar, porque antigamente ia até 3 da manhã, 4 da manhã, e a prefeitura ficava no dia seguinte mais preocupada com a segurança do que tudo. Claro que tem que ter uma limpeza geral, tudo, mas eu creio que essa distribuição de continuar como estava nas regiões centrais, mais periféricas, eu acho muito importante. E a Interlagos também seria contemplado, com certeza. Acho que a intenção do prefeito é diminuir um pouco as grandes aglomerações, né? E outra coisa também, tablado já é uma economia grande que a prefeitura vai fazer, né? Porque a estrutura de um palco, som, iluminação não vai precisar, porque à noite, não. Né, de manhã à tarde, né? De manhã à tarde, né? Vai também fazer à noite? Vai também? Porque parece-me que havia um estudo que não teria à noite, na verdade, o prefeito, ele queria fazer alguma coisa ainda mais diferente. O Dória é um prefeito que ele não peca por ação. Claro. Né? Perdão, ele não peca por omissão. Lógico. O Dória, ele age, ele trabalha, ele tem iniciativa. Realmente, inicialmente, ele queria fazer só lá no Interlagos. Mas vai ter agora à noite também, né? Para diminuir especialmente criminalidade, abuso. Mas aí houve, por exemplo, manifestação, né, de cidadãos e interessados, e vai manter mais ou menos no mesmo padrão das passadas, mas com bastante economia. E aí é o que o prefeito tem feito. O prefeito está quando ele tira o palco, economizando. põe tablado, né? A economia aí é muito grande. Ela vai ser mais econômica, mas vai ser espalhada pela cidade, inclusive assim em horário como foi o carnaval, né? Todo mundo foi pro sambódromo.
Mas não teve aquelas mordomias todas. Todo mundo foi lá, todo mundo pagou o que comeu. O que teve Isso de mesmo. lanche já foi uma Isso mesmo. economia que É isso o mesmo. prefeito João Dória fez, É né? uma Agora diminuição. está agora acabando com tá essas diminuindo os gastos. mordomias. Está certo ele. O dinheiro público tem que ser muito tem bem que ser cuidado, muito com bem. zelo. Ele tem feito isso com muito Sem zelo. mordomias, Chega de farra É, do dinheiro segundo a público, reportagem né? aqui do Jornal Estado, há uma redução aí de 2 milhões no orçamento aí Sim. previsto para essa... De 16 milhões cai para 14. Não, de 15 cai para 13. De 15 cai para 13, exatamente. 2 bilhões de Não, o que precisa ver é o de seguinte, economia. Zelo com o dinheiro público. Você vê o Claro. seguinte, o que aqui cai na qualidade das coisas, né? Porque também, quando você fala de economia e faz uma coisa de péssima qualidade, é melhor não fazer, percebe? Eu acho que a virada, eu sempre defendi isso, inclusive quando estava o nosso governo aí, que a virada ela tinha que ser descentralizada o máximo possível. Inclusive levando a boas atrações para a periferia, que são polo cultural, a periferia de São Paulo, toda ela é riquíssima em cultura, todo mundo sabe disso. Mas está garantido, vereador Alfredinho. Não, eu sei. Está garantido. Eu sei. Então, assim, Desse ano. essa coisa de concentrar, que foi a primeira Ideia, acho que né? ideia que aconteceu, ela era ruim. E que essa coisa do poder público ter medo de concentração por causa de violência é o cúmulo, porque o poder público não pode ter medo de fazer um evento que tenha grande concentração por causa da violência. O poder público está aqui para garantir a segurança para todo cidadão. Você vê os jogos de futebol, né, Alfredo? Pois é. Os clássicos agora com torcida única, né? Que também eu acho Mas absurdo. eu acho errado. Não. Eu acho errado, porque eu cheguei em São Paulo, voltando quando eu cheguei, eu sou santista, você é palmeirense. E o corintiano. Mas eu, quando eu vamos cheguei dividir aqui em São Paulo, Eu também. nós tínhamos os jogos com torcida dividida meio a meio, 28 vezes e era até uma guerra, no bom sentido, da torcida, porque separava ali, quando era Esplêndido, quando era o Corinthians, aí separava metade do estádio. Como os corintianos é a maioria, eles iam ocupando e pegavam o maior espaço, né, da gente. Espaço que era reservado pra gente, eles tomavam conta. Era uma vibração deles danada. Mas Hoje assim, uma torcida só, né? mas uma torcida só, que graça tem a torcida só, gente, um estádio. A graça que tem é as duas torcidas dentro, claro, da civilidade. Temos duas torcidas, né? Sem ter briga. Uma corintiana e outra contra o Corinthians. Então são duas torcidas, na verdade. Ainda voltando aqui para a questão da virada, que a gente saiu um pouquinho, mas assim, diz a reportagem aqui, que as atrações maiores que antes abriam e fechavam oficialmente a virada, em shows no palco Júlio Prestes, foram pulverizadas para outras regiões de comunicação viária distantes do centro de São É isso Paulo. aí. Ah, Isso mesmo. sim, Ótimo. os 2 dias de virada, não é 24 horas, no ano passado era 24 horas. Não sei se estabeleceu o horário, mas parece que pelo jeito vai até a noite, mas não vira. A virada Não, cultural, haverá gente, shows na madrugada. ó, assim. tem coisas que, independente de governo que seja, ela é marca e vira programa de governo, não programa de prefeito. Da cidade. A né? virada cultural é uma delas. É a cidade. É uma Da delas. cidade. Começou, acho que, se não me engano, no governo, Caçado, acho que ainda do Serra, né? Serra. Serra. Do A Serra. cultural, a esportiva. Assim como o carnaval de rua, aqui em São Paulo não estava tendo a tradição, quando o prefeito Fernando Haddad começou já no 3º ano de mandato, acho eu, no primeiro ano foi uma coisa, no segundo foi outra, no último ano que terminou o mandato dele e entrou o começo do mandato do atual governo, explodiu. Por quê? Porque são coisas boas. Não adianta o prefeito agora, por exemplo, chegou o prefeito, vai fechar Paulista para ver. Não vai fechar, porque aqui ele ganhou um apoio de toda a população, e você vai lá aos domingos, você vê aquilo lá virou um ponto de lazer. Você vê lugar que tem gente declamando poesia, tem lugar que os caras estão fazendo teatro, tem outro que tem gente com skate, tem outro que tem gente jogando bola. Ou seja, imagina a Paulista, gente, o centro mais rico da cidade, cheio de prédio. Ali tem prédio de moradia, né? E quando você mora em apartamento, eu não moro em apartamento, nem quero morar, para falar a verdade. Porque eu vou indo nos apartamentos aí e eu vejo que as pessoas entram no elevador e saem e não olham nem para a cara da outra. Isso é verdade. A questão do fechamento da Paulista e de alguns grandes avenidas possibilitou que o vizinho que está ali naquele entorno, morando no mesmo prédio, comece a conhecer o outro. Porque tá lá a área de lazer, está todo mundo em lazer, começa a conhecer o outro. Então isso faz com que integre as pessoas umas com as outras. A pessoa começa a conhecer a outra, e isso traz também
inclusive uma convivência melhor. Assim a virada cultural quando ela foi criada, ela veio nesse crescente, hoje está aí, e cada dia mais crescendo, também traz a convivência com as pessoas, traz o lazer para as pessoas numa cidade como São Paulo, que as já pessoas é uma mais identidade pobres têm pouco também, lazer. né, da cidade. Já Com certeza. É isso. Bom, dá tempo de a gente abordar mais algum assunto? Vou perguntar aqui para minha produtora Juliana. Não há mais tempo, daqui a pouco tem a sessão plenária. Bom, queria agradecer demais a participação dos vereadores, Edir Salles, vereador Alfredinho, João Jorge, nesse debate aqui. Faltaram muitos assuntos ainda aqui para a gente conversar, mas fica para uma próxima Mas oportunidade. agora é importante nós colocarmos os nossos meios de comunicação, né? Seria importante colocar para vocês no Claro, nosso e as Facebook. considerações finais também. Isso, Sim, o temos 2 Facebook minutos. vereador Edir Salles, não é? O site www.edirsalles.com.br, o telefone do gabinete 33964309, 33964309. Estamos à disposição para debatermos assuntos, para aceitarmos sugestões, projetos de leis de todas as causas, de todas as questões, né, na área da saúde, educação, regionais. Então, estamos à disposição. Eu quero agradecer, parabenizar aqui o nosso colega João Jorge, nosso colega Alfredinho, o Felipe, que tão bem conduziu essa mesa de debates aqui. Parabéns. Vereador Alfredinho, por gentileza, um contato, telefone, Muito obrigado. e-mail. O telefone é 33964611. A gente tem na tela ali, tá? Tá na tela. Lembrar, não Então tem precisa nem problema, já falar. está ali, Tá na 42,90. É mais um mecanismo que a gente tem de fazer a relação com a população da cidade de São Paulo. O mandato de vereador é um mandato que tem que estar sempre em contato com a população. Bom, vereador João Jorge, também os contatos para a gente... É bastante simples. João Jorge no Facebook é o melhor caminho, mais rápido. É isso. Bom, então, mais uma vez, queria agradecer a disponibilidade dos senhores aqui nesse bate-papo. Estamos à disposição para próximos encontros. Obrigada. E obrigado a você também que nos acompanhou neste clipping eletrônico. E fique agora com a sessão plenária. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.